Situada no Largo do Rosário, centro de Cuiabá, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é um marco da fundação da cidade. Nasceu em meio à descoberta do ouro, no local onde os bandeirantes largaram a caçada aos índios pela extração do metal precioso. A igreja é um importante ícone da cultura e religiosidade, com suas festas e tradições enraizadas na identidade cuiabana. Nela é realizada a maior festa religiosa da capital, com peregrinações, procissões, rezas cantadas e missas solenes. A festa de São Benedito é um evento programado e esperado o ano inteiro, e seu processo festivo tem duração de cerca de 30 dias, terminando com a festa em si, que vai de quinta-feira a domingo, na segunda semana de julho. No ano de 1722, Miguel Sutil encontra a mais representativa lavra de ouro batizada como Lavras do Sutil, nas imediações da margem esquerda do Córrego da Prainha. Inicia-se ali a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Segundo documentos, uma capela construída pelos escravos, dedicada a São Benedito, já era erguida quando encontraram o veio aurífero. Não sabe-se ao certo a data da construção da capela. As primeiras edificações erguidas na vila situavam-se na Rua do Sebo. Nesta mesma rua, encontravam-se a casa do governador, Senado da Câmara e a capela de São Benedito. A construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é posterior ao achado de Sutil e à queda da primeira capela. Construída no Morro do Rosário, próximo à margem leste do Córrego da Prainha, tinha a fachada principal com uma única porta como abertura e uma torre que terminava em esteios aparentes, coberta com telhado em 4 águas, características típicas das capelas bandeiristas. Neste período, as igrejas foram controladas sob o regime do padroado, dependendo diretamente das decisões do imperador do Brasil e do rei de Portugal. Em meio a tudo isso, a fé era mantida através das irmandades. O catolicismo cuiabano foi pouco influenciado pelo clero e esteve arraigado no seio dos devotos através da tradição popular. Ainda no século XVIII, a igreja atinge a forma atual com linguagem colonial, com o acréscimo de 3 janelas na fachada frontal que formam as aberturas na parede do novo coro, situado sobre a entrada principal, assim como a ampliação das paredes da torre até a nova cobertura abobadada, em meia laranja. Neste momento, ela recebe seus 3 retábulos provenientes de Goiás. Em meados de 1927, o governo de Mário Correia da Costa eliminou a torre lateral e construiu uma outra pontiaguda no centro da fachada frontal. Alterou o desenho das portas e janelas, alongando-as verticalmente, criando padrões que caracterizaram a nova fachada da igreja como neogótica. Nesta mesma reforma, foram construídas as escadarias e os muros de contenção do morro em pedra canga, assim como a sua pavimentação, configurando o desenho atual do Largo do Rosário. Em 1975, a igreja foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O SFAM procedeu um levantamento referente ao tombamento. Devido às grandes modificações feitas na igreja, não apresentando arte arquitetônica pura, a fachada colonial com a torre lateral foi recuperada no primeiro restauro. O processo do segundo restauro foi executado pela empresa Mato Grosso Memória, dentre o período de 2003 a 2006. A obra ocorreu por iniciativa própria dos fiéis, que se organizaram em uma comissão, a Comissão Restauro. O teto e o forro foram os primeiros avaliados,
Com isto, constatou-se que os danos eram maiores nas estruturas, pois devido à infiltração, o alicerce e a parede, até cerca de 1,5 m acima do piso, estavam amolecendo. Posteriormente foram feitas obras na parede. Com a retirada de seu reboco, algumas descobertas foram feitas. Desenhos, traços coloridos, mechas de cabelo, provavelmente as de um escravo, e vestígios da antiga parede feita de taipa, adobe e pedra canga. No decorrer do tempo, ocorreram modificações na capela de São Benedito, sendo reduzido o número de janelas basculantes de 3 para 2. Voltou-se ao original com janelas de madeira 2 folhas, sendo parafusadas devido ao ar-condicionado. Quanto à cobertura, foram efetuadas alterações em alguns locais de sua estrutura, e as telhas foram substituídas por novas trazidas de Minas Gerais, que são semelhantes às antigas telhas de coxa. A igreja voltou a ter uma característica mais simples, sendo, contudo, instalados sistemas modernos de ar-condicionado, iluminação e som embutido. A nave e a capela-mor apresentam assoalho em madeira, dividido em níveis que evidenciam a separação de classes impostas dentro da igreja antigamente. O povo simples ocupava a parte baixa. O espaço acima, separado pelo arco-cruzeiro, era ocupado por membros das Irmandades, e no nível superior, o espaço dos sacerdotes. Os pilares do mezanino do coro, que eram de alvenaria e mais estreitos, passou a ser de madeira, assim como seu piso, que outrora foi revestido em ladrilho hidráulico. Foram revitalizadas as antigas janelas da casa paroquial, de 2 andares, e as portas e janelas da fachada, que eram abovadadas. A igreja apresenta aspectos do século XVIII. É formada por um corpo central alto e ladeada por 2 alas laterais mais baixas. A fachada frontal está voltada ao sul, com 23 metros e 34 centímetros de extensão. A lateral oeste, onde se localiza a torre sineira, tem 37 metros e 19 centímetros, e a lateral leste da igreja possui 37 metros e 24 centímetros. Na fachada frontal, a porta principal é de 2 folhas largas e altas. Acima da porta de entrada, há 3 janelas altas, e mais acima, uma abertura redonda chamada Olho de Deus, representando a sabedoria divina que vê todas as coisas. Algumas paredes internas chegam a ter 1 metro de espessura, confeccionadas em taipa de pilão, e outras possuem cerca de 50 centímetros e são de adobe. Os elementos artísticos são do período de transição do Barroco para o Rococó, mas outras peças foram introduzidas e não pertencem ao conjunto original. O altar da capela-mor é constituído por imagens de 3 santos. Ao centro, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, à direita, São Francisco de Paula e à esquerda, São José de Botas. Neste altar, contém representativos dos 7 estágios do caminho da santidade. Os retábulos da nave diferem na arte do retábulo da capela-mor. Por exemplo, enquanto no retábulo da capela-mor as colunas são salomônicas, nos retábulos colaterais as colunas são retas e de cor creme. No altar do retábulo leste encontra-se uma imagem de São Benedito, representando a ordem franciscana. Sob o mesmo está guardado um relicário com um fragmento intacto da pele do santo. No altar do retábulo oeste, encontra-se a imagem de Nossa Senhora do Carmo. O lustre da igreja é inteiramente trabalhado em cristal francês, com armação em bronze, corrente de pérolas e pingentes de cristais. Igreja Nossa Senhora do Rosário São Benedito, importante ícone para a história nacional e estadual, tornando uma sobrevivente da história apagada da memória, que através do restauro e da força popular voltou à cena típica da capital cuiabana. Força essa, passada através da música, dança, comidas típicas e da fé que move a comunidade. Sua construção, história e seus alicerces continuarão encravados às margens do córrego da Prainha, como sendo a única igreja do período colonial e cenário de desbravadores que deram início ao povoado, que por seguinte tornou-se a capital do estado de Mato Grosso. Boa, tuiuiu,
Estico seu pescoço pra espiar em Mato Grosso. Que beleza é Cuiabá. São Benedito, o festeiro da cidade, jura que a felicidade hoje em dia mora lá. Tem peixe bom, tem pacu, piraputanga, tem piqui, mamão e manga, tem o pó de Guaraná. Em Cuiabá tem 1000 museus e tanta igreja que por mais que a gente veja sobra uma pra espiar. Artesanato, redes com bordados, tudo que tem no mercado dá vontade de levar. Viola de coxo, lá se toca